você adore ao Senhor com esse louvor. Feche seus olhos. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todos. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. E os anjos clamam, santo, toda a criação, santo, exaltado és, santo, santo para sempre. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre, que leva o teu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam, santo, toda a criação, santo, exaltado és, santo, santo
igreja, só a igreja. Teu nome é mais Só a alto. igreja. Teu Nome de nome Jesus. é maior. Teu nome é sobre todos. Oh Jesus, nós te exaltamos nessa noite, ó Pai. Os tronos e domínios. Nós te damos, ó Deus, total liberdade para que o Senhor venha, Deus, atuar sobre nós. Só a igreja canta, Santo, Santo. Teu nome é mais alto. Teu Em nome de Jesus. O teu nome. Declaramos que os tronos e Aleluia, domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos, e os anjos clamam. Adore ao Senhor, querido. De dia e de noite, toda a criação te adora, Tu Senhor. és santo. Você é a criação dele, querido. Adore Ele nessa noite, adore Ele nessa noite. Adore Ele nessa noite. Oh, aleluia, 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 aleluia. O povo canta, sim ao Rei dos Reis. Tu sempre serás santo pra sempre. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Adore ao Senhor, querido. Abre os seus lábios nessa noite. Abre os seus lábios nessa noite. Adore ao Senhor. Você veio a esse lugar para você entregar a sua adoração ao Senhor. Chame a atenção do Senhor para a tua vida nessa noite, querido. Chame a atenção do Senhor para a tua vida nessa noite. O nosso maior problema é que nós achamos que nós viemos no culto de domingo para nós recebermos. Querido, você e eu viemos nesse lugar nessa noite para nós entregarmos a nossa adoração a Ele. O Senhor está esperando, a adoração que vem do teu coração, a adoração que vem do íntimo, do teu íntimo, querido. Seja grato a Ele nessa noite. Seja grato a Ele nessa noite, seja grato a Ele, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Oh, aleluia. Aleluia. Santo para sempre, santo para sempre. Aleluia, Jesus. Glória ao teu nome. Você pode aplaudir ao Senhor, querido, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Você veio a esse lugar para você entregar ao Senhor a sua adoração, querido. Então, não fique acanhado, não fique com vergonha, não fique pensando o que as pessoas vão pensar a teu respeito, querido. Abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 13, a partir do verso 8. Esses dias passei o mês inteiro estudando esse livro, lendo, ouvindo e tremendo demais. Deus me mostrou algo tremendo demais. Para mim mesmo, no meu coração, é tão bom quando Deus nos renova, tão bom quando Deus nos mostra, para nós não deixarmos, como diz o ditado, a peteca cair, quando Deus nos orienta, né? Amém? Todos acharam? Diz assim o verso 8: Esperou Saul 7 dias
segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém Samuel a Gilgal, e o povo foi se espalhando dali. Então Saul disse: trazei-me aqui o holocausto de ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Mal acabaram de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para saudar. Samuel perguntou: que fizeste? Respondeu Saul: vendo que o povo ia se espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e o que os filisteus já tinham ajuntado em Micmas, eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive benevolência do Senhor. E, forçado pelas circunstâncias, ofereci holocausto. Então disse Samuel a Saul: procedeste nerciamente em não guardar os mandamentos do Senhor teu Deus, que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reinado sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já ordenou que seja príncipe sobre o povo. Portanto, não guardaste o que o Senhor lhe ordenou. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. A tua palavra, ela é viva, ela é eficaz, Jesus. Nós queremos agradecer ao Senhor, que nessa noite o teu Espírito Santo possa ter liberdade, Senhor, no nosso meio. Senhor, eis aí a tua igreja. A igreja é tua, o povo é teu. Senhor, assim, Deus, como o Senhor tem ministrado no meu coração durante toda a semana, como eu tenho conversado com o Senhor durante toda essa semana, ó Pai, Senhor, eu te peço, Espírito Santo de Deus, assim como venho te pedindo, que seja o Senhor, que o Senhor, Deus, fale aquilo, Deus, que está no teu coração. É o que eu peço a ti, ó Deus. Toma cada coração nessa noite, cada pessoa que entrou aqui, o Senhor sabe como cada um entrou, Senhor. As dificuldades, o Senhor sabe, ó Deus, o que cada um, Deus, a forma que chegou aqui. Então eu peço ao Senhor que o Senhor vá de acordo com o que cada um precisa nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Amém. Esse versículo, esse capítulo, né, é um capítulo muito interessante, muito importante, e que muitas das vezes passa desapercebido, ou algumas pessoas pregam só em cima de um acontecimento, né? Mas para nós chegarmos aqui, antes eu queria voltar um pouquinho na história, porque Saul foi um homem que tinha tudo para dar certo. Saul foi um homem que tinha tudo para dar certo. Saul veio quando o povo escolheu para si que queria ser igual às outras nações. Deus determinou em ele ser o rei do povo de Israel, em não ter figura humana de rei, onde Deus, o próprio Deus, nós podemos ver para trás o próprio Deus nas batalhas, o próprio Deus dando livramento, o próprio Deus vencendo as batalhas de Israel de maneiras sobrenaturais. Mas o povo não se contentou com isso, o povo não se contentava em servir em alguém que muitas das vezes eles não conseguiam ver, tinham que ser sempre pela fé. E sempre Deus falava com um profeta. E o povo escolheu quando Samuel, né, se aposenta, Samuel fica velho, Samuel, né,
vamos colocar assim, se aposenta o povo quando coloca os seus filhos para fazer a parte a qual ele fazia, e nós vemos que os filhos de Samuel não seguiram à risca os mesmos passos do pai, e o povo começa a reclamar, e o povo em si decide e fala: nós queremos um rei. Nós queremos um rei. O povo decide em si em querer um rei. E nós vemos que o povo, né? E quem escolheu Saul não foi o povo. Não foi o povo que escolheu Saul. Saul foi o rei escolhido como homem. Mas quem escolheu Saul para ser rei foi Deus. Não foi o povo. E Saul tinha tudo para dar certo. Saul tinha tudo para dar certo. E isso foi uma coisa que me chamou muito a atenção para nós, para a gente, sabe? Porque ele não era de uma tribo famosa, ele era o menor, né, em si, da sua casa. E Deus, quando escolhe Saul, fala com Samuel. Nós podemos ver que Saul, quando ele sai de casa para ir procurar as jumentas do seu pai, ele simplesmente saiu de casa para resolver uma situação, para resolver um problema. Ele saiu porque as jumentas do pai dele tinham sumido. E ele pega um moço e ele sai atrás dessas jumentas. Um problema, vamos colocar assim, que ele teria que resolver, uma coisa que tinha perdido e que ele precisava encontrar. O que me chama a atenção, sabe o quê? É que trazendo para nós, muitos de nós não éramos nada. Muitos de nós não éramos nada. Muitos de nós, ao olhar para nós, éramos de famílias, ou somos, de famílias a qual ninguém dava nada, o menor da casa, a qual não tinha estrutura para ser alguma coisa, ou para ter alguma coisa, ou para liderar alguma coisa, humanamente falando. E muitos de nós, o que eu vou falar aqui é sobre conversão até. E muitos de nós um dia saiu de casa com um problemão grandão para resolver. Saiu de casa para resolver o problema. Assim como Saul saiu de casa para ele resolver um problema. Ele foi procurar uma solução, vamos dizer assim, a solução. E muitos de nós, um dia saiu de casa, talvez você não foi procurar jumento, mas talvez você saiu de casa porque você estava desesperado, o seu casamento estava ruim, a sua casa estava ruim, o seu trabalho estava ruim, a sua vida estava ruim, a sua vida emocional talvez um dia estava ruim. Saul saiu sem intenção nenhuma de nada. Mas quando Saul voltou para casa, Saul voltou como rei. Alguém já parou para pensar nisso? Já tinha parado para pensar nisso? Que ele saiu como nada. Mas quando ele voltou para casa, ele voltou como rei. Porque ele teve um encontro. Deus já tinha determinado. Por isso que muitas das vezes a gente vê assim, olha só, você, querido, eu, ou você, visitante, que talvez você tenha entrado aqui, ou você tenha ido a algum lugar e falou assim, ó, eu fui porque eu quis, eu fui, querido. Saul foi porque Deus já tinha determinado o que iria ser a vida de Saul. E o dia que você entrou numa igreja evangélica, que você aceitou a Jesus, foi porque Deus determinou algo sobre a tua vida. Deus determinou. Deus determinou com que você saísse da sua casa, que você fosse até
a um lugar e que você tivesse um encontro com ele. Assim como Deus mostrou para Samuel: Samuel, esse homem eu escolhi. E a palavra diz que Saul, ele foi colocado num posto de honra sem ele saber. Que ele não consegue achar as jumentas. E o moço que estava com ele, ele fala: vamos embora porque já se passam dias, o meu pai vai ficar preocupado. E a preocupação das jumentas já não vai ser mais com as jumentas, a preocupação vai ser comigo, que estou fora de casa. E o menino fala com ele assim: olha só, existe um profeta, poderíamos ir até ele para que ele era chamado de vidente, os profetas, né? Nessa ocasião, nós poderíamos ir até ele e ele vai nos falar onde está a jumenta. E quando Saul chega até Samuel, ele é tratado como alguém muito especial, sobre a mesa daquela liderança, onde estavam reunidos para um sacrifício. E sem entender nada, ele é colocado num posto privilegiado, na cabeça da mesa, onde Deus já tinha falado com Samuel: prepara algo especial, que eu vou te mostrar a hora que você vai ter que servir. E quando Saul chega, ele é colocado num posto de uma mesa, e vem a melhor refeição, e é dada a Saul, e Saul sem entender nada, porque na mente dele ele não era ninguém. É a mesma coisa que, vamos dar um exemplo, que nós chegássemos num plenário, onde estaria lá todas as autoridades possíveis, e nós, sendo ninguém de importância, sermos colocados na cadeira principal e nos ser servido o melhor da festa. Nós não iríamos entender nada. O que eu estou fazendo aqui? Quem sou eu para estar aqui? Mais ou menos isso. E Samuel revela todas as coisas a Saul. E quando Saul volta, a Bíblia fala que Deus mudou o coração de Saul. Deus mudou o coração de Saul. Saul profetizou. Saul profetizou. E Saul se torna rei sobre Israel. O que eu quero que você entenda nessa noite, não sei se você vai conseguir entender, se eu vou conseguir passar tudo aquilo que Deus trabalhou no meu coração, porque essa é uma palavra para crente. É uma palavra para crente, para aqueles que são salvos. Uma palavra para crente. Depois que Saul se voltou, que Deus falou o coração, e vamos trazer para nós, depois que nós tivemos um encontro com Deus, que Deus mudou o nosso coração, que muitos de nós profetizamos, fomos usados por Deus, e Deus nos coloca num lugar de príncipes de Deus, de príncipe, de filhos. E quantos aqui são filhos? São filhos. Ocupamos no mundo espiritual um lugar de honra, porque Ele nos resgatou, Ele nos chamou, e nos tirou do império das trevas e nos colocou na sua maravilhosa luz. Ele tirou todos os carrapichos, tudo aquilo que estava ruim em nós, Ele nos trouxe e nos colocou como príncipes. Somos príncipes, somos filhos de Deus, temos autoridade. Temos autoridade. Assim Saul foi estabelecido rei. Deus era com ele, ele tinha autoridade para reinar sobre o povo. E uma das coisas que me chama muito a atenção é que o povo, voltando rapidinho no povo, é que Deus fala assim: olha, vocês querem um rei, não querem um rei? Mas olha só, vocês vão plantar para o rei. Os seus filhos, eles vão para o exército, vão para a batalha.
as suas filhas, as suas terras. Vocês vão ser escravos. E o povo, nós queremos. Com mais um monte de coisas ruins, o povo escolheu ter um rei humano. Abriu mão de Deus. Que Deus fosse o rei. E quando Saul começa a reinar, nós vemos a primeira batalha de Saul. E Saul reinou 1 ano. E no segundo ano do seu mandato, vamos dizer assim, ele perde o seu reinado. Ele perde o reinado. Sabe por quê? Porque foi determinado por Deus que ele poderia reinar. Mas só quem poderia oferecer o holocausto, o sacrifício, era o sacerdote. E Saul ainda estava, vamos colocar assim, para Deus, ele ainda estava numa fase de teste. Deus estava provando Saul. E Samuel determinou para Saul: olha só, você espera 7 dias. Eles estavam em batalha. Vocês esperam 7 dias. Você espera 7 dias que eu vou descer. Espera 7 dias. E o que acontece? Os dias vão se passando e Samuel não chega para oferecer o holocausto, para oferecer o sacrifício. E as coisas começam a acontecer. O povo começa a ficar com medo. Os filisteus começam a avançar. O exército começa a temer e começam a se esconder, começam a fugir, começam a abandonar Saul. E Saul fica preocupado. E Saul fala: Samuel não chega. E ele vê as circunstâncias ao seu redor acontecendo, e ele fala: olha só, eu sou o rei. Eu vou sacrificar. Eu estava assim, estudando um pouco a miúdo, que fala, quando fala aqui que Saul sacrificou, que ele fez o holocausto em si, na verdade não foi ele que foi lá e cortou e fez, não foi ele, foi um moço que fez. E ele fala: traga, mas ele era a autoridade, traga que eu vou sacrificar. Samuel não chega, e eu estou com medo, eu tenho que dar uma resposta para o povo, e eu vou sacrificar. Queridos, existem coisas determinadas por Deus na nossa vida. Deus estava querendo ver aonde estava o coração, realmente, a confiança de Saul. Aonde estava a confiança de Saul? Se a confiança estava nele, ou se a confiança estava na força do seu próprio braço. E muitas das vezes nós, como cristãos, nós como crentes, nós como líderes, como cristãos, Deus determina tempo, Deus determina algo, Deus determina um monte de coisa para nós. E Deus fala: espera que eu vou fazer. Deus já deu, talvez, para a tua vida uma palavra rema. Deus falou assim: espera que no momento certo eu vou fazer. Espera que na hora certa tudo vai acontecer. As portas vão se abrir, as coisas vão começar a se encaixar, as coisas vão acontecer. Porque Deus não é homem para que minta. Se Deus determinou algo sobre a minha vida, se Deus determinou algo sobre a tua vida, querido, você pode ter certeza, vai se cumprir. Só que nós, muitas das vezes, nós não conseguimos esperar. Nós começamos a olhar as circunstâncias. Olha, não vai dar para esperar. Não vai dar para
olha, está acontecendo as coisas, eu não vou conseguir segurar essa barra sozinho. Eu não vou fazer. Não vou conseguir. Aí o que nós fazemos? Nós tomamos atitudes a qual Deus não nos autorizou a tomar. Nós sacrificamos sem ter a autoridade para fazer. Nós tomamos decisões. Não é que não temos autoridade para fazer, porque nós temos o livre-arbítrio de fazer, assim como Saul tinha. Nós temos o livre-arbítrio de fazer, mas nós não confiamos, nós tiramos das mãos de Deus. Não quero esperar a sua vontade, eu quero que seja na minha hora, quero que seja na hora, eu quero que seja agora, porque o Senhor está demorando demais, e as coisas estão acontecendo, e não vai conseguir suportar, então eu quero fazer. Foi assim que Saul fez, e é assim que muitos de nós fazemos. Nós tomamos decisões a qual não está no tempo de Deus. É por isso que existem muitos ministérios frustrados, muitos ministérios caídos, muitas pessoas que estão perdendo as coisas por isso, porque não consegue esperar o tempo determinado por Deus. Não busca a Deus o suficiente para a resposta, ou não esperam a resposta de Deus sobre algo, sobre a sua vida. Aí o que acontece? A consequência é grande. Deus, não foi Deus que quis tirar Saul do reino. Não foi Deus. Não foi Deus. Mas como é que Deus vai deixar alguém reinando, cuidando do povo dele, que não confia nele, que não é obediente à voz dele? Nós precisamos esperar, porque Samuel está chegando. Samuel está chegando para sacrificar, querido. Samuel está chegando para dar vitória. Samuel está chegando. Nós precisamos entender, porque o obedecer à palavra, o obedecer à voz da sua liderança, o obedecer ao Senhor é melhor do que sacrificar. É melhor do que sacrificar. E às vezes nós podemos estar com o nosso ministério frustrado lá embaixo por causa de decisões tomadas erradas, nós, diante de Deus. A gente não vê as coisas fluindo da forma que a gente queria ver em nós, por causa disso. E nós vemos que Samuel chega e fala com ele: o que você fez? Por que você fez isso? Por que você fez? Por que você sacrificou? Mas eu estava com medo. O povo é a nossa desculpa para Deus. Eu achei que não ia dar, Senhor. Eu achei que não ia dar tempo. As circunstâncias estavam muito difíceis. Por que você não esperou? Deus tinha determinado o seu reinado para sempre. Hoje Deus podia ter determinado, mas agora Ele já escolheu alguém melhor do que você para ficar no seu lugar. Já pensou nós ouvirmos isso? De Deus? O que eu estou falando não é... O que eu estou falando aqui não é ministerialmente não, gente. Porque às vezes você pode estar falando assim, está falando para a liderança. Não, o que eu estou falando não é ministerialmente não. Estou falando a nossa vida de cristão, a nossa vida como crentes. Porque muitas das vezes as coisas não acontecem
conosco. Por causa disso. Por causa de decisões erradas que nós tomamos. Deus determina algo e nós não conseguimos vencer. Nós não conseguimos esperar. Quantas vezes nós quebramos a cara por decisões erradas que nós tomamos? Quantas vezes era para nós estarmos lá na frente? E quantas vezes nós damos passo para trás por causa disso? E se nós formos olhar, analisar e ver o contexto todo dessa história, Saul ainda reinou 39 anos. Ele perdeu, olha só, ele perdeu, Deus tirou dele, falou, ó, você não vai ser. Mas ele continuou reinando 39 anos. 39 anos. E você vai ver que dali em diante, como foi a vida de Saul. Como Saul foi atormentado. Se você for olhar a história, Davi nem, quando aconteceu isso daqui, Davi nem tinha nascido ainda. Davi nem tinha nascido. E para frente um pouquinho, quando Samuel vai ungir Davi, Davi lá na casa de Jessé lá, quando ele vai ungir Davi, a Bíblia fala que no momento a qual Saul ungiu Davi, o Espírito do Senhor se apossou de Davi e se retirou de Saul. Quando Samuel ungiu ele, Davi ainda era um adolescente. Saul reinou a grande maioria do seu reinado sem a presença de Deus. Sem a presença de Deus. Nós podemos ver que ele era atormentado. Ele não teve mais paz. Tudo por causa de uma desobediência. Tinha tudo para ser o melhor rei, para ser o primeiro, para ficar marcado na história de Israel, como o primeiro rei, como um rei vitorioso, um rei exemplar. Assim como eu e você temos tudo para sermos bons cristãos, para marcar a nossa geração, para marcar a nossa época. E hoje nós ainda temos um diferencial muito grande. Porque aqui nessa época, Deus falava simplesmente só com o profeta. O profeta que transmitia o recado. Hoje nós temos a benevolência de nós podermos estar face a face com o nosso Deus. Hoje nós temos a facilidade de nós entregarmos a Ele, de falarmos com Ele, de conversarmos com Ele, de expor para Ele as nossas situações. E muitos de nós ainda não conseguem obedecer, não conseguem esperar, não conseguimos ser obedientes ao Senhor. Nós vemos a maioria das igrejas em si doentes espiritualmente, pessoas sem prazer de adorar o Senhor, pessoas sem prazer de estar diante de Deus, pessoas sem prazer de quando está no culto, de se entregar verdadeiramente, de entregar, pessoas sem o prazer de buscar a Deus durante a semana, de ter um envolvimento com Deus, de querer ter a sua vida cada dia mais mudada. Nós temos deixado as circunstâncias do dia, os dias que eles estão passando numa rapidez tremenda. Uma rapidez tremenda. Você entra numa segunda-feira, você pisca o olho, é sexta-feira de novo. O ativismo do mundo tá nos tirando do propósito que Deus tem para nós.
as coisas que nos cercam. E isso está nos atrapalhando de esperar o tempo de Deus. Está nos atrapalhando de ouvir a voz de Deus. Nós ficamos preocupados, principalmente quem é líder, fica imaginando o coração do pastor em muitas situações, em muitas circunstâncias, que você não vê resposta, que você pedir para fazer, não faz, de você não vê a resposta. Como fica o coração? Nós estamos vivendo um tempo em que as igrejas estão doentes espiritualmente, que as igrejas estão frias espiritualmente. Isso não quer dizer que a igreja, né, que eu e você estamos em pecado, não quer dizer isso, não. Eu não estou dizendo que você está em pecado, não, querido, pelo amor de Deus, não é isso. Não é isso. É o que fala lá numa das sete cartas. Não tenho acusação contra ti de pecado. Mas o que eu tenho é que você se afastou do primeiro amor. Não arde o teu coração em estar. Não arde o teu coração em ganhar. Não arde o nosso coração em ter o prazer de estar. O prazer de fazer a obra. Nós achamos simplesmente que nós queremos cuidar nem às vezes de nós mesmos. Porque se nós quiséssemos cuidar de nós mesmos, nós obedecíamos, nós faríamos as nossas devocionais, nós oraríamos, nós buscaríamos a Deus de forma contundente. Mas Deus tem algo especial para nós. Você e eu, nós fomos escolhidos por Deus. Você foi escolhido por Deus. Você não veio de um acaso. Você não caiu de paraquedas. Não. Deus escolheu você porque Deus tem algo específico para você. Deus escolheu você porque Deus tem um propósito para a tua vida. Assim como Deus tinha um propósito para a vida de Saul. Assim como Deus escolheu Davi e tinha um propósito na vida de Davi e que se cumpriu o propósito de Deus na vida de Davi. Por quê? Porque Davi foi obediente. Davi teve os problemas dele, não foi um homem santo, teve os pecados dele, mas Deus conhecia o coração de Davi, assim como Deus conhece o meu coração e como Deus conhece o teu coração. Deus te chamou, querido. Se Deus permitiu que você estivesse aqui até hoje, é porque Deus ainda tem um propósito com a tua vida. Deus tem um propósito com a tua vida. Mas basta você, a escolha é sua. A escolha é simplesmente sua. A escolha é simplesmente minha. Ou eu espero, ou eu sou obediente, ou eu ouço a voz da minha liderança, ou eu ouço a voz do meu profeta, ouço a voz de Deus, ou eu tomo as minhas decisões. Ou você faz o que Deus quer, ou você faz o que você quer. Existem muitas pessoas que estão em funções erradas. Sabe por quê? Por causa, às vezes, porque gosta de estar. O você gostar de fazer algo não significa que Deus te chamou para fazer aquilo. Não significa. Vou dar um exemplo para você. Uma coisa que eu sempre gostei. Sempre tive o prazer de estar. Sempre tive.
era ali. Era aqui ministrando, com o ministério de louvor. Sempre gostei. Sempre. Sempre gostei. Meu coração, tanto que sempre fui muito compromissado em relação a isso. Sempre gostei. Mas Deus falou comigo assim, sabe o quê? Não é isso que eu tenho para você. Não é isso. Não é. Falou comigo primeiro. E eu não obedeci. Achei que era coisa da minha cabeça. Depois Deus usou a Rose para falar comigo. Deus mandou você abrir mão disso daí. Não é para isso. Não é esse o seu ministério. O meu maior sonho, vou falar para você. O meu maior sonho era cantar e ministrar o violão. Falo com eles aí direto, né? Meu maior sonho era esse. Meu maior sonho. Eu me considero, sem soberba nenhuma, eu me considero um cara inteligente. Inteligente. Pergunta se eu consegui pegar nota de violão. A vez que eu não ouvi a voz de Deus, esse ombro meu aqui, ó. Um dia eu estava tocando, nunca mais foi o mesmo. Tem que ver a dor que eu sinto nesse ombro aqui. Sabe por quê? Por desobediência. Talvez, nossa, eu gosto de ajudar. Quando às vezes precisa, eu ajudo. Deus sabe. Deus sabe. Mas eu coloquei na minha mente. Estava pronto para voltar, não estava? Falei com eles. Cara, eu vou voltar. Vou dar folga para o Rafael. O Rafael fica todo domingo, às vezes precisa sair, não consegue. Vou dar folga. Falei com o Evandro que eu ia voltar. Nas minhas devocionais, o Senhor falou comigo. Você vai voltar? Você vai voltar? Mandei a mensagem para você, não mandei? Vânia, não posso voltar. Porque Deus me chamou para fazer determinada coisa. E existem muitas pessoas que às vezes, não só ministerialmente, mas estão em função errada simplesmente porque gosta. Não porque Deus chamou. Não porque Deus chamou para você estar ali. Não porque Deus chamou para você fazer isso ou você fazer aquilo. Simplesmente porque você gosta. Nós temos que procurar o que Deus te chamou para você fazer. O que Deus te chamou para você fazer. Porque não flui. Não flui. As coisas não fluem, querido. Se você não estiver debaixo da obediência daquilo que Deus tem para você fazer. Então que você reflita sobre o seu ministério, que você reflita sobre as suas atitudes, que você reflita sobre o que você está fazendo. Eu faço porque eu gosto, eu faço porque Deus determinou e me chamou para fazer. Porque quando nós fazemos simplesmente o que a gente gosta, é fácil demais. Muito fácil. Nem sempre Deus vai te chamar para aquilo que você gosta, mas para aquilo que é necessário para a obra e para o reino dele. Amém? Quero convidar você, feche seus olhos aí. Ah, Jesus. Assim como nós falamos no início, um dia nós saímos como ninguém de casa, cheios de problemas, cheios de dificuldade. Ou talvez sem rumo, sem direção, sem saber para onde ir, sem
sem saber como iria se resolver as circunstâncias. Mas nesse mesmo tempo, nesse mesmo dia, muitos de nós tivemos um encontro com o Senhor Jesus. E Ele mudou a minha vida, mudou a minha história, mudou a sua história, mudou a sua vida. E nos transformou em príncipes de Deus. Em príncipes, em princesas. Nós temos o privilégio de que hoje o Espírito Santo de Deus, ele habita dentro de nós. E a graça que nos alcançou hoje nós ainda não passamos pelo mesmo juízo, talvez é qual Saul passou, onde Deus o rejeitou por causa da sua atitude e do seu coração. Mas Deus nos dá a oportunidade de nós rendermos o nosso coração a Ele. Deus nos dá a oportunidade, porque eu creio que se Saul tivesse se arrependido, se Saul não tivesse colocado a culpa em outras pessoas, se Saul não tivesse colocado a culpa no povo, se Saul não tivesse falado para Samuel, mas tá bom, Deus me rejeitou, mas vai comigo, para que eu não fique mal diante das pessoas, diante da liderança, vai comigo, para fingir que Deus aprovou. Se ele tivesse rasgado as suas vestes, se ele tivesse se derramado diante de Deus, eu creio que Deus teria restaurado o seu reinado ali, mas ele preferiu não. O orgulho falou mais alto na vida de Saul. Por isso que a Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Porque quando Davi pecava, Davi rasgava as suas vestes. Davi se arrependia, Davi se prostrava diante do Senhor. Querido, eu não sei qual é a tua situação. Eu não sei que porventura talvez o que você esteja passando. Eu não sei como é que está o teu ministério, não sei como é que está a tua casa, porque você também é sacerdote dentro do teu lar. A tua casa é um ministério, a tua família é um ministério. Eu não sei como é que está a tua situação, mas hoje é um dia que existe benevolência para mim e para você nessa noite. Hoje é um dia que se eu e você, nós rasgarmos as nossas vestes, nós nos arrependermos e nós colocarmos o nosso coração diante do Senhor em arrependimento, Ele virá sobre nós e vai trazer o perdão, vai trazer de volta a paz no nosso coração, vai trazer de volta a alegria, vai trazer de volta tudo que você precisa. Em nome de Jesus. Queria que você, não vou chamar ninguém para vir aqui à frente, mas eu queria que você que estivesse passando por alguma dificuldade, Vai valer a minha canção. você fez o que não deveria ter feito. Você não esperou a minha ordem. Você não esperou a minha decisão. Que você colocasse a mão no teu coração aí nessa hora. E que você começasse a falar com o Senhor, começasse a se arrepender, a pedir perdão a Ele no teu lugar aí. Precisa ficar... Porque mais importa nós obedecermos a Deus do que os sacrifícios. Deus está preocupado com a minha e a sua obediência. Que você ore no seu lugar. Que você converse com o Senhor. Que você fale com Ele aí no seu lugar. Porque hoje
É uma noite que o Senhor quer restaurar o seu relacionamento com Ele. Deus quer restaurar o seu ministério. Deus quer restaurar a tua casa. Em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Vale a pena ser obediente. Compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei, te darei, te darei. Me sustentas em minha dor, e isto me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroa, pelas águas das fontes. Quero convidar você a se colocar em pé. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Eu te direi, Senhor, vale a pena ser obediente. vai Jesus. valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Não compreendo os teus caminhos, Senhor, eu quero te agradecer, meu Pai. Obrigado, Jesus, mas te darei pela tua a palavra. minha canção. Senhor, o Senhor sabe, Deus, como cada um de nós Doces palavras entrou nesse te lugar. darei, te darei, O Senhor sabe, ó Deus, te darei. quantas decisões às vezes nós tomamos por nós mesmos. Quantas vezes nós não conseguimos, ó Deus, esperar, aguardar o tempo certo determinado pelo Senhor. Eu sei, ó Deus, que muitas das vezes nós somos ansiosos. Somos ansiosos demais, ó Deus. Às vezes a nossa intenção, a nossa expectativa para algo é tão grande, da parte boa, em que a nossa ansiedade, Senhor, nos faz errar. Mas o Senhor é um Deus que cura toda a ansiedade. O Senhor é um Deus que pode tirar de nós, arrancar de nós toda a ansiedade. Muitas das vezes, ó Deus, estamos deprimidos. E muitas das vezes a depressão, ela faz com que nós tomamos decisões erradas. Decisões que nós não deveríamos tomar. Mas o Senhor também é um Deus que joga por terra toda a depressão, Senhor. Impulsividade. E muitas das vezes somos desobedientes mesmo. Mas o Senhor também é um Deus, ó Deus, que pode jogar por terra toda a desobediência e transformar o nosso coração em um coração obediente. E é o que eu oro ao Senhor nessa noite. É o que eu peço ao Senhor nessa noite. Transforma o nosso coração. Assim como a tua palavra diz que o Senhor transformou o coração, que o Senhor mudou o coração de Saul.
Senhor, que o Senhor transforme e mude o nosso coração, que o Senhor transforme e mude a nossa mente, que o Senhor transforme e mude as nossas atitudes, ó Deus, que o Senhor jogue por terra, Deus, todo o orgulho, Jesus, todo o orgulho, toda a altivez, toda a timidez. Nós queremos ser ousados, obedientes e ousados na Tua presença, Jesus. Abençoa, Senhor, cada irmão, cada irmã minha nessa noite. Nos abençoa, Jesus. Restaura o nosso coração, meu Pai. É o que eu oro ao Senhor, meu Pai, nessa noite. Em nome de Jesus. Que durante essa semana o Teu Espírito possa nos confrontar. Que durante essa semana o Seu Espírito possa vir de encontro a nós, as nossas decisões, naquilo que nós fomos pensar em fazer de errado. O Teu Espírito venha de encontro a nós. É o que eu oro a Ti, meu Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o Senhor possa abençoar a tua vida, meu querido. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tá? Levante suas mãos, estenda suas mãos. Vamos dizer todos juntos: que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai Celestial, e a comunhão do Espírito Santo seja conosco e com os nossos irmãos, todos os dias, para todos sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe. Não saia sem você abraçar pelo menos 5 irmãos aí, querido, em nome de Jesus.